Salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Memo. Eu sou Abel Oliveira e essa aqui é a nossa roda de conversa, um lugar para trocar ideias sobre masculinidade de um jeito aberto, afetuoso e direto, assim como acontece nos nossos grupos reflexivos. Essa gravação aqui tá rolando ao vivo com a comunidade Memo, que acompanha sempre tudo de perto e participa junto da gente aqui. Então se quiser colar nas próximas, lives aí e tudo mais, gravações, o link tá aqui na descrição. É só entrar. Chega mais, fica à vontade que a conversa de hoje tá bem especial. Especial porque estou sempre com eles, meus parceiros de bancada, Lincoln Frutuoso e Lucas Fontaine. Como é que vocês estão, meus queridos? Salve, salve, gente, a paz. Salve, salve, pessoal. Tudo em paz aqui, ansioso aí pra roda de hoje. Bom, gente, hoje a nossa conversa parte de uma pergunta tema central, que é a seguinte: como o luto desafia a maneira como nós homens lidamos com a dor e a perda? E olha só, não é tão comum a gente trabalhar o tema do luto nos nossos grupos reflexivos não, hein? É um tema que aparece pouco pra gente, que aparece com bastante frequência, na verdade, a dificuldade de expressar emoções, de conseguir dialogar, conversar sobre o que realmente nos importa, e lidar, identificar, reconhecer certos sentimentos. Isso é bem corriqueiro. E aí, diante da proximidade aí de datas como Halloween, Dia do Saci aqui no Brasil, e do Dia de Finados, especialmente, focamos hoje em trazer o luto como um tema que é, em alguma medida, inédito em nossas discussões. Então, esse episódio se tornou aqui uma oportunidade da gente pensar sobre como a experiência do luto, ela acaba atravessando a vida de nós homens de formas profundas e muitas vezes silenciosas, E como a nossa reação ao luto, a forma como a gente encara muitas vezes o luto, diz muito sobre a construção de masculinidade que a gente teve, Seja quando a gente não consegue ou decide não dar atenção a esse luto, camuflando ele, silenciando, ou quando a gente só consegue lidar com essa dor e essa perda de forma que seja autodestrutiva, violenta, e muitas vezes com a gente mesmo. Isso tudo dá muito pano para manga, e para abrir essa roda com a gente, recebemos hoje Daniel Carvalho, Daniel que já participou do ciclo de 2018 dos nossos grupos reflexivos, que foi bem ali em um momento quando ele passou por uma perda extremamente significativa na vida dele, a morte da sua filha recém-nascida. A partir daí, muito da história do Daniel acaba se relacionando com esse luto que ele viveu. Ele então foi responsável aí pela criação do grupo de acolhimento chamado Luto do Homem, que utiliza em parte a metodologia de grupos reflexivos do Memo também para tratar de masculinidades e luto, então é bem específico, e por isso escolhemos ele para a gente poder se rever aqui, retomar esse contato e falar sobre esse tema tão delicado e importante mais uma vez. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga trocar uma ideia bacana aí. Meu querido, conta pra gente um pouco mais de você, como que essa experiência de luto marca a sua vida enquanto homem, e o que você fez com isso, ou o que isso faz com você, Por favor. Eu já te respondendo de forma bem direta, assim, eu acho que essa experiência, ela talvez seja a experiência mais significativa da minha vida, Contar um pouquinho dessa história, Então, em 2017, eu e minha esposa, a gente engravidou, ela estava esperando a Joana, que é a minha filha. Uma gravidez absolutamente tranquila, assim, sem nenhum tipo de intercorrência, nem nada. No dia 27, a gente... estourou a bolsa, aquela história que todo mundo já sabe, a gente vai para o hospital. E o processo de parto da Joana foi um processo, assim, talvez na primeira metade ali do parto tenha sido tranquilo, no sentido de que estava dentro do que era esperado. Da segunda metade para frente, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, estava acontecendo alguma coisa que a gente, acho que obviamente a gente não entendia, até que a Joana, dentro ainda da barriga da minha esposa, teve uma parada cardiorrespiratória. Aí eu não sei explicar com termos médicos, tá, gente? Assim, eu tô falando do jeito que eu consigo. Ela teve uma parada cardiorrespiratória ainda dentro da barriga, teve que ser feita uma manobra para expulsar, tirar a Joana lá de forma mais, digamos, abrupta, E a Joana, quando saiu, ela saiu já, assim, azul, sem respirar, já estava sem respirar há algum tempo, fizeram várias manobras dela, por sorte a gente teve... Eu não gosto de falar que isso é privilégio, porque isso deveria ser direito de todo mundo, Acesso a um hospital que tinha estrutura para isso. E ela foi imediatamente manobrada,
e conseguiram, a muito custo, estabilizá-la. Ela passou 6 dias na UTI, com muita luta, assim, e a gente com muita esperança, né? Assim, mas no 6º dia ela não aguentou e acabou morrendo. E aí eu me vi tendo que lidar com uma coisa que eu sequer tinha parado para imaginar que seria uma possibilidade, né? Assim, então, eu acho que uma primeira dimensão é essa, assim, né? A gente quase sempre a gente lida quando a gente enfrenta, quer dizer, dá de cara com uma perda assim, a gente não espera que a gente vá lidar com esse tipo de coisa, né? Especialmente quando a gente está falando de a perda de um filho ou de uma filha, né? E aí eu tive que lidar com isso, assim. Eu me vi tendo que pensar sobre isso, tendo que não pensar sobre isso, né? Eu acho que foi o meu primeiro movimento, assim, de um certo afastamento da questão, assim. Isso não entrava na minha ordem do dia considerar que eu estava sendo afetado por aquilo. Durante esses 6 dias de UTI, que a Joana ainda permaneceu viva, internada na UTI, foram dias muito significativos, assim. Eu sou, entre os meus amigos, eu sou conhecido como o relapso, assim. Eu tenho uma memória absolutamente insignificante, sabe? Tem muita coisa que eu esqueço na minha vida. Esses 6 dias, assim, eu sou capaz de reconstruí-los, assim, com detalhes. E é interessante, assim, porque tem um marcador de gênero que eu acho importante da gente pensar, que quando eu converso com a minha esposa, assim, foi muito as nossas memórias desse período são muito diferentes, assim, são muito diferentes. Até a hora do parto tem muita coisa que a minha esposa sequer lembra. Eu não sei se é porque ela estava lá em Nárnia na hora do parto, que, né, ela meio que sai de si, assim, né? Mas também porque ela estava numa posição física, né? Quer dizer, ela estava deitada, com gente em volta, eu que estava mais afastado, eu tive uma visão. Então, muita coisa que eu vi, a minha esposa sequer viu, né? Por exemplo, essa imagem da Joana azul, que eu acho muito forte, e para mim foi muito marcante, a minha esposa não viu, ela não tem essa memória. Então eu acho isso interessante, isso é uma coisa que me marcou, assim, depois de um tempo, que existem memórias que são só minhas, que são muito minhas, são singulares, né? Só eu tenho. E eu acho que, a depender do rumo da conversa, eu vou resgatar esse ponto depois, assim. Mas enfim, aí, quer dizer, eu tive que lidar com essa surpresa. O que eu faço com isso, né? Durante esses 6 dias que as pessoas visitavam a gente no hospital para dar força, para acolher, enfim, as pessoas iam lá com a cabeça, com o corpo todo para a minha esposa. A perda havia sido dela. E eu, inclusive, eu estava ali assim, com essa ideia, tá? Quem perdeu foi ela, eu tô aqui para ajudar ela, eu tenho que ser forte para ela. E as pessoas reproduziam esse discurso e isso retroalimentava em mim. Quer dizer, eu tô aqui fazendo o meu papel. Até que começou a acontecer uma coisa que para mim foi muito estranha, soou muito estranho, que as pessoas entravam no quarto. Quando chegavam, eu estava na porta do quarto controlando a quantidade de pessoas que estavam lá, porque na minha cabeça minha esposa estava cansada, estava passando por um momento difícil, e eu que era o responsável por ali auxiliar. As pessoas entravam perguntando por ela e saíam perguntando por mim. E você, Daniel? Como é que você tá? E aquilo, assim, no início soava muito estranho para mim. Assim, por que as pessoas estão perguntando de mim? O que eu tenho a ver com isso? Quem perdeu foi ela. Até que, de tantas pessoas perguntarem, eu comecei a ter que dar uma resposta, né? Assim, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Eu comecei a pensar, como é que eu tô? Eu preciso responder às pessoas. E aí eu comecei a descobrir que eu também não estava bem, né? Que eu também não estava bem, que eu também estava passando por alguma questão ali que eu ainda não sabia direito o que era, mas que havia algum sofrimento, alguma dor. E, quer dizer, mais de ano para frente eu descobri que havia sido a minha esposa, né? As pessoas entravam e a minha esposa era a pessoa que falava assim, tá, e ele? Vocês estão preocupados com ele? Porque ele é o pai. Vocês estão preocupados comigo só, mas e ele? Alguém se preocupa com ele, por favor? Então ela foi a primeira pessoa que me visibilizou na minha dor, que colocou uma certa luz para o meu sofrimento, para que eu mesmo pudesse enxergar. Eu não estava enxergando ele.
E daí pra frente, assim, foi uma trajetória de olhar para isso. Esse foi o marco, assim. Foi quando eu comecei a olhar para um sofrimento que eu não estava vendo, para entender que ele existia, e a partir dali a minha vida foi basicamente olhar para ele, acolher esse sofrimento, abraçar esse sofrimento, tentar entender esse sofrimento e, dando um spoiler talvez, entender que esse sofrimento nunca vai embora, mas que é possível a gente viver com ele de boa, sorrindo, sabe? Viver com bastante afeto. Uau, Daniel, muito obrigado por compartilhar a sua história. Eu tava aqui ouvindo e já meio emocionado, porque falar de luto já me leva, e de, enfim, situação de perda de pessoas queridas e tudo mais, já me leva para situações bem específicas e tudo mais. Eu também consigo, e daqui a pouco eu vou elaborar um pouco mais sobre isso, visualizar momentos, cenários, cores, cheiros, assim, também sentir quando eu lembro das minhas experiências, assim. Então, queria te agradecer, né, por compartilhar a sua história com sensibilidade, com sinceridade e tudo mais. E aí, trazendo para nossa roda, querendo ouvir também Lincoln e Lucas, quais perdas ou momentos de dor marcaram vocês, assim, e como isso impactou a forma de vocês viverem, sentirem, se relacionarem. Queria partir um pouco daqui pra gente poder fazer um pouco desse balanço de como é que a gente chega aqui em relação a esse tema, né, nós todos aqui. Eu tenho algumas experiências de luto. Primeiro, agradecer Daniel, né, por compartilhar a experiência dele com a gente, com a audiência também. Muito importante você trazer esse relato para a gente poder refletir sobre como que a gente, enquanto homem, vive o luto e os desafios que a gente tem nessa experiência. Eu tenho algumas experiências assim de luto. Eu perdi meu primo de uma forma abrupta, né, assim, com 27 anos, ele teve um infarto fulminante. Ele era o primo mais careta, né, da família, assim, se me falasse, ó, você vai perder um primo, eu acho que ele seria o último da fila, assim, sabe, porque ele tinha um estilo de vida super saudável, né, bebia socialmente, não usava drogas, enfim, se exercitava e teve um infarto fulminante. E é meu primo irmão, assim, né, minha mãe é estrangeira, ela é paraguaia. Ela tem uma parente aqui no Brasil, que é a minha tia, mãe desse meu primo. Então, você imagina, né? É a única referência lá do Paraguai que minha mãe tem aqui no Brasil. Então, eu cresci meu primo no meu final, na minha casa no final de semana, ou eu na casa do meu primo no final de semana. Eu na casa dele no final de semana seguinte. Mas o luto que eu queria falar é um luto meio diferente, assim. E é um luto de uma pessoa presente, porque eu convivo com meu pai, divido os cuidados do meu pai com a minha mãe. Meu pai está com demência, e aí é um luto muito diferente, assim. Eu nem imaginava que lidar com esse luto nesse formato, assim, porque eu não tenho mais a presença do meu pai na minha vida, da forma como eu sempre me relacionei com ele. Ele já está no processo de demência bem avançado, e ao mesmo tempo meu pai está presente na minha vida. Isso é muito louco, muito, muito, muito louco, assim. E, enfim, eu vivo esse luto de não ter mais a presença do meu pai como uma pessoa que me apoiava ou não também, né? A minha relação com meu pai sempre foi muito dúbia. Tem algumas coisas que eu sinto falta, tem outras que eu não sinto falta, que isso também é um outro tabu, eu reconhecer que eu não sinto falta de muitas coisas que eu tinha na relação com meu pai. Entender que tá tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é isso, né? Tenho a presença dele na minha vida, e é um luto que tem algumas peculiaridades, enfim, que eu posso ir depois também falando mais um pouquinho, depois de ouvir Lincoln e Abel, sobre as próprias experiências de luto. Boa, vou pegar aqui. Cara, obviamente também tenho eu tenho várias experiências de luto, né? Eu na minha vida, e quando eu era moleque, assim, eu sempre tive um pragmatismo em relação à morte, né? Eu sempre tive na minha cabeça que a morte faz parte da vida, assim, desde muito cedo. Mas isso a gente fala em teoria, né? Até a coisa começar a acontecer.
no processo do meu amadurecimento, no meu processo de desenvolvimento enquanto homem, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, o que quer que seja, sempre tratei a morte como algo natural que vai acontecer, não sei por que isso, mas sempre esteve na minha mente que a morte ia acontecer em algum momento para todo mundo e tá tudo bem, assim. As primeiras pessoas foram indo, né, na minha vida. A primeira foi minha avó materna. A primeira, assim, obviamente que com uma implicação importante na minha vida, né? Foi minha avó materna, ela se foi um processo sinistro, porque foi a primeira vez que eu vi alguém morrendo em vida, sabe? Minha avó desenvolveu um câncer, e eu lembro que a última vez que eu a vi no hospital, sabe aquela pessoa que vai entrando pra dentro da cama, assim, da maca, do leito, sabe assim? Aquilo dali pra mim foi apavorante, obviamente, mas lidei com tranquilidade com aquilo. Chorei naquele primeiro momento ali, porque, porra, é minha avó, sabe? Minha avó, ela teve um AVC quando eu tinha 1 ano, não sei se foi entre 89 e 91, eu nasci em 90, né? Então não sei se eu ainda não tinha nascido ou não sei se eu tinha nascido. E a parte esquerda do corpo dela ficou todo paralisado. Então ela andava com uma certa dificuldade, a boca esquerda não mexia. Então eu sempre vi minha avó meio debilitada, né? Então a morte estava mais próximo, em alguma medida, né? Eu senti naquele momento, mas foi suave. Só que logo depois da morte da minha avó, a primeira morte que me impactou assim, de maneira que foi um soco na cara, que aí foi a morte do meu pai, né? Diferente do Lucas, eu não tive uma relação dúbia com meu pai. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com meu pai, assim. Meu pai foi o grande amor da minha vida, minha grande referência. Enfim, Mimi Negão, né? Para quem é acostumado a ouvir em alguma medida eu falando sobre meu pai, em algum lugar que eu vá falar sobre paternidades ou o que quer que seja, eu sempre ecoo esse apelidinho dele, que era Mimi Negão, pra mim também, em alguma medida, era Mimi Negão, né? Eu era o negão dele, ele era meu negão. E, obviamente, com a morte do meu pai foi muito sinistro, né? Meu pai também teve um acidente vascular cerebral, com AVC, né? Seguido de uma isquemia cerebral. E também ficou muito mal no hospital durante mais ou menos 2 semanas. Isso aqui no Meier. Depois ele foi enviado para o Pedro II, lá em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E para mim o grande quê dessa questão foi que eu fui reconhecer o corpo do meu pai. Eu, à época, tinha 21 anos. A assistente social do hospital, né, ligou pro meu celular. Então eu dei ali os dados do meu pai, tudo isso. E, enfim, ontem eu estava lembrando esse momento com Tayane. Depois eu falo um pouquinho mais desse momento para vocês, que não sei se foi por conta do podcast, mas ontem de noite eu e Tayane acabamos falando sobre isso, né? E foi um momentão para mim que depois eu posso, talvez seja para um outro momento. Agora eu ainda estou elaborando sobre o luto, né? Então eu atendi o telefonema, dei os documentos do meu pai, peguei o carro na época, que era o carro do meu pai, busquei minha madrinha, que é a irmã do meu pai, e fomos até Santa Cruz, que daqui da onde eu moro, em Ramos, próximo do Complexo do Alemão, dá mais ou menos 1 hora de carro, né? Eu e minha madrinha ali, em luto, né? Sem saber como lidar com aquela energia que estava presente no carro, mas dirigi até lá, cheguei lá, minha madrinha não tinha condições de reconhecer o corpo do meu pai, eu reconheci o corpo do meu pai, minha madrinha ficou lá para terminar de lidar com os trâmites, eu voltei para falar para minha avó, a mãe do meu pai, que meu pai tinha falecido, né? Então, ali para mim, para além de ter o luto e para além de eu estar lidando com aquele sentimento de perda naquele momento, que a primeira coisa que me vem à minha mente, quando a assistente social do hospital ligou para mim e falou que meu pai tinha falecido, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, eu nunca mais vou ver meu pai. E isso era uma parada que não saía mais da minha cabeça, né? Eu nunca mais vou ver meu pai. O rosto do Mimi Negão eu não vejo mais. Então eu estava nesse momento todo lidando com isso. E não sei como eu lidei com isso mesmo, assim. Não sei como é que foi, não lembro como é que foi. Voltei, fui pro condomínio da minha avó, abri a porta do apartamento. Minha avó já estava ali com algumas amigas, quando ela me viu, é mãe, né? Já sabia. Então falei ali com ela, passamos aquele dia. No dia seguinte foi o enterro. E eu lembro de uma. E agora, eu tô pensando muito sobre essas questões agora, tá, gente? Porque eu nunca tinha parado para elaborar sobre o luto e sobre essas perdas que eu tive ao longo desses anos. Mas eu lembro que eu agora, enquanto o Daniel estava falando,
e me preparando para esse episódio de hoje, eu pensando nessas questões, eu lembro que eu só conseguia chorar publicamente ali no enterro do meu pai. Meu pai era do samba, né? Então, de maneira geral, o enterro da minha família sempre são meio grufinho, assim. Sempre tem uma cervejada depois, sempre tem uma festa depois. E no enterro do meu pai não foi diferente. O pessoal, na hora que estava descendo o caixão, o pessoal cantando sambas, e foi uma loucura. Foi muito legal nesse sentido, e eu gosto disso, né? Mas eu lembro de, agora eu revisitando esse momento da morte do meu pai, do enterro ali, eu lembro que eu só conseguia chorar publicamente, assim, na frente da galera, dos familiares e amigos do meu pai, principalmente, quando algum outro homem chegava e chorava muito, assim. Eu tenho um primo que ele não consegue, e tudo bem também, né? Ele, nesses momentos, ele fica meio que incontrolável, assim. Ele chora, ele grita muito, ele se esperneia, ele se taca no chão, assim. Ele sente e ele se permite sentir tudo aquilo que tá vindo naquele momento, né? E quando o Felipe chegava, quando o Felipe chegou, que ele viu todo mundo reunido, o Felipe. Ah! Aí foi quando eu me permiti. Quando um outro parente, um outro amigo do meu pai, sei lá, minha madrinha não, que minha madrinha já estava lá, e eu não me permiti muito. Eu ficava nessa de tentar ser a força da família, sobretudo para minha madrinha, para minha avó e para minha mãe, né, que já era ex-marido, mas ainda assim estava sentindo muito. E para minha irmã, que, enfim, a mãe dela acabou levando, que não é minha mãe no caso, mas acabou levando minha irmã no enterro, que foi um outro episódio, enfim, horrível. Mas eu lembro de eu só me permitir sentir isso quando eu vi um homem, que eu olhava para um homem que estava chorando muito, aí parece que eu senti, que eu me sentia legitimado, sabe? Parece que era uma chancela de permissão para eu, bom, agora eu posso expor aquilo que eu estou sentindo. Lembro muito disso, e obviamente foi a morte do meu pai para mim é algo muito sinistro, porque eu trabalho com masculinidade, né? E quando chega perto, enfim, eu sou um operário das masculinidades, como eu sempre me coloco nesse lugar, e trabalho com isso há 7, 8 anos, sempre com Memo, por exemplo, e hoje também em outros lugares, sendo que eu falo sobre meu pai o tempo todo, porque falar sobre masculinidades é impossível não falar sobre paternidade, né? E eu sempre falo do meu pai com muita tranquilidade, com muita admiração e com muita, assim, não sinto mesmo quando eu falo do meu pai. E eu acho que isso foi. Tayane hoje me fez uma pergunta. Ontem a gente teve esse episódio que eu já vou falar pra vocês. E hoje Tayane falou uma coisa pra mim que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Ela falou pra mim que eu não, que eu fugia esse tempo todo do luto da morte do meu pai, assim. Eu não quis viver o luto da morte do meu pai. Então por isso que eu lidava na brincadeira. Sempre brinco com meu pai. Assim, meu pai tinha uma mania feia de quando fazia comida, eu e ele num domingo assim, dentro de casa, ele fazia uma comida, as porcaria, né? Ele dava um peidinho na comida, uma coisa assim, tá ligado? Então, fim de semana, quando a gente tá junto, eu lembro dessa história, vou fazer que nem meu pai, brinco com a Tayane, brinco com a Helena, minha filha, essas coisas, sempre tô falando do meu pai, só que sempre com muita desenvoltura, muito solto, assim. Não é uma questão pra mim falar do meu pai. Só que ontem de noite, eu e a Tayane, a gente relembrando a morte de uma tia dela, que foi dessas mortes, assim, uma coisa horrível também, que teve um câncer no intestino. Eu também vi essa mulher morrendo, tia Elisângela, maravilhosa. Aí ela lembrou do momento de quando eu recebi essa ligação da assistente social, né? E aí eu acho que depois de muito tempo foi um momento que eu consegui chorar com a morte do meu pai. E que pra mim foi um puta de um momento, sabe? Tayane ficou tadinha, né? Ficou com peso na consciência de estar lembrando aquilo, com uma riqueza de detalhes, que eu nem sei como é que ela lembrava disso, com tanta riqueza de detalhes, só que eu fiquei estupidamente feliz pela possibilidade de ter conseguido chorar naquele momento, assim, ontem de noite, aqui, no sofá da minha sala, que eu tô olhando para ele agora, eu chorei que nem criança por conta da morte do meu pai morreu já tem 12 anos mais ou menos, e há muito tempo que eu não fazia isso, assim. Então, pra mim, aquilo dali foi um momento muito especial ontem, aqui de noite. Não sei se foi por conta do episódio, que eu já tava com isso em mente, que eu ia tratar disso hoje, que eu ia falar sobre isso hoje, mas eu fiquei maravilhado, sabe? Depois, eu chorando a beça, a Thaís chorando comigo, ela me abraçando, ela, amor, desculpa, desculpa, eu não devia ter lembrado disso. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus, eu com um sorriso no rosto, porque foi muito potente pra mim, foi maravilhoso eu lembrar do meu pai, que eu não lembrava nem do rosto do meu pai, né? Lá se vão, ele não fez 12 anos, então meu pai tem 11 anos de falecido. Já se vão 11 anos, e 11 anos que eu não vejo uma foto, e na família tem aquela coisa de falar do falecido, minha avó não fala o nome do meu pai, né? Fala falecido. Não, falecido, ou então evita até falar o falecido. Sabe assim? Não quer falar o nome, essas coisas assim, que isso me dá um incômodo. Vó,
É meu pai, é o Mimi Negão, pô, pode falar, não tem problema nenhum. Mas é a maneira dela de lidar com aquilo dali, né? E minha avó também tem questões com luto, perdeu 2 filhos, enfim, é uma situação bem delicada para ela, e a maneira como ela lida com aquilo dali. Mas ontem eu passei por esse momento que para mim foi muito significativo. Então eu chego aqui hoje no momento de estar elaborando sobre coisas. Primeiro, a oportunidade que Daniel está trazendo para a gente, né? Eu queria agradecer aqui o Memo, mas também agradecer Daniel por isso, pela iniciativa, não só pelo grupo que ele faz, mas pela possibilidade de me ajudar a refletir sobre isso, né? Eu tive duas perdas significativas, assim, ao longo da minha vida. E aí aqui eu gostaria de falar da perda da minha mãe. E falar dela é sempre bom pra mim. Eu sempre faço com prazer, sabe? Acho que não é uma coisa que eu tenho. Não é uma coisa que me traz dor, né? Eu ter que falar disso. Embora a situação em si teve dor, né? Acho que a perda em si ela é repleta de dor. Mas falar dela, de modo geral, e falar dela também nesse momento de perda, não me faz mal, mas me deixa mexido, assim. Minha mãe, ela faleceu ali em 2012, de câncer de mama. Foi bem rápido, assim, quando a gente conseguiu entender que ela estava com esse problema. Ela foi internada e muito, muito rapidamente ela se foi. E perder alguém por câncer, assim, acho que isso sempre traz imagens difíceis de lembrar, porque a gente vê a pessoa se transformando em outra pessoa, assim, sabe? Você vai perdendo ela muito antes de quando de fato ela falece, né? E você vai sentindo isso, vivendo isso. Então foi bem doloroso todo o processo que eu vivi com ela ali, de cuidado com ela, nesses dias anteriores à morte dela. Quando ela faleceu, eu tava sozinho com ela, então eu tava no esquema de ficar me revezando com meu pai no cuidado, né? Dentro da enfermaria e tudo mais, onde ela tava internada. Então, ou eu ficava lá o dia inteiro, aí quando eu tinha que trocava pelo meu pai, a gente ficava trocando e revezando esse trabalho. Mas foi um domingo, né? Foi um domingo em que ela faleceu, era meu dia de estar lá. E aí eu tava lá e tava chegando, assim, o horário de ser o horário de troca pro meu pai e da hora da visita também dos familiares, e meus irmãos iam chegar também e tal. E quando ela falece, minutos antes, né, já foi uma manhã bem difícil, assim, então já dava pra perceber que não tava tudo certo com ela, muitos médicos entrando, saindo, ela tava muito mal, assim, então já tava bem ansioso, já tava bem tenso, quando ali bem próximo do horário da visita mesmo, uma médica chega e pede pra falar comigo fora da sala onde a gente estava, né? Aí ela pergunta se eu sou da família, aí pergunta se eu sou filho, fala, fica com ela que ela tá se despedindo. E aí, assim, essa frase é tirar teu chão, sabe? Porque é muito doido, porque eu penso assim, eu sempre pensei, né? Se eu tô com alguém que tá correndo risco de vida e eu percebo que ela tá correndo risco de vida, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar e fazer de tudo pra levar ela pro hospital, alguma coisa do tipo, sabe? Pra pedir ajuda. Só que no caso, minha mãe estava ali, era a pessoa mais importante da minha vida, e ela estava partindo. E quem estava me dizendo que ela estava partindo era a médica, sabe assim? Então não tinha o que fazer mesmo. E aí eu falei assim, como assim eu vou só aceitar que ela tá indo? Eu não tenho nenhum outro médico para levar para ela, não tem outra pessoa para levar, não tem uma outra instância que eu possa fazer ou que eu possa tentar, enfim, levá-la para que ela consiga sobreviver. E aí eu me dei conta de que não, porque por isso aquela frase doeu tanto, né? Porque ela está partindo e já veio isso de uma autoridade. E eu não tinha o que fazer, sabe? E de imediato foi muito doido, porque eu queria muito estar com minha família naquela hora, sabe? Assim, eu não achei, eu não consegui simplesmente entrar na sala e ficar com ela esperando ela partir. Porque na minha cabeça, naquele momento ali, seria como, tá bom, então tá bom. Eu não consegui fazer isso, sabe? Pra mim era muito absurdo. Eu simplesmente falar, tá bom, ela tá partindo, eu vou ficar aqui esperando ela partir. Eu achei aquilo a coisa mais absurda do mundo. Eu saí do hospital, tentei ligar pro meu pai, tentei ligar pro meu cunhado que tava chegando, falei, chega logo, sabe assim? Tentei não falar pra eles que era por causa disso, mas tentei, chega logo, esteja aqui comigo, mas não por mim, mas por ela, porque ela tá indo, talvez vocês precisam estar aqui. Então eu fiquei agoniado pensando nessas coisas que eu podia fazer. Eu não estive com ela no momento em que ela estava partindo, de fato. Quando eu voltei pra sala de novo, ela já tinha partido. E aí eu chorei pra caralho, deitado sobre ela, sabe assim, foi bem cênico. Chorei muito, 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 muito mesmo, assim. Tinha as enfermeiras do ambiente já me conheciam, né? Então elas ficaram me apoiando. Tinha outras pessoas também na sala de enfermaria ali, então, que ficaram me apoiando nesse momento. Aí deu o horário da visita,
E aí eu precisei sair pra tirar o corpo e tudo mais. E aí quando eu saí, eu encontrei com meu tio. Foi a primeira pessoa da minha família que eu encontrei depois de saber de tudo isso. Ele nem sabia ainda o que tinha acontecido. Então eu abracei meu tio e chorei pra caralho. Foi essa a minha experiência. Ele me levou dali onde eu tava lá pra fora pra poder ficar num espaço mais reservado. Aí encontrou com um outro tio, aí o meu outro tio me colocou no carro. E eu fiquei no carro do meu tio, só eu, dentro do carro do meu tio, chorando, desesperadamente, assim, tipo, chorando muito. E já preocupado, meu pai e meus irmãos vão chegar em algum momento e eles vão ter que receber essa notícia e eu preocupado com eles, né? Meu tio me levou pra dar uma volta, pra esquecer um pouco disso. E aí é engraçado, porque eu chorei ali na hora do quarto, eu chorei com meu tio, eu chorei dentro do carro, mas depois disso, quando eu volto, dou esse passeio com meu tio e volto lá pro hospital e encontro meu pai tá em pranto, chorando de uma forma que eu nunca vi meu pai chorando. Eu nunca vi meu pai chorando mesmo, assim, nada, 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 nada. Mas quando eu encontro ele no hospital, ele já sabendo de tudo, ele tá chorando muito, assim, de forma que me desespera mais ainda ver ele chorando daquele jeito. E é curioso como que no processo de todo o processo de luto ali que a gente viveu, do velório, do enterro e tudo mais, eu não chorei mais. Não chorei mais perto deles. Sozinho, eu choro o tempo todo, sabe? Assim, eu choro diariamente, todos os dias, por mil motivos. Agora, perto da minha família, por esse motivo, naquele ambiente, naquela circunstância, eu não chorei mais, sabe? Acho que me impressionou muito ver meu pai chorando daquele jeito. Eu entendi de fato que ele estava sentindo a dor, e eu senti até também como se eu precisasse deixar ele chorar, sabe? Era como eu me senti responsável num lugar de se eu chorar aqui, eu sou o caçulo da família, né? Vai todo mundo olhar pra mim. Não sei se eu pensei corretamente, mas assim, foi o que veio na hora, sabe? Eu sou o caçulo. Eu sou quem tava lá na hora, sabe? Então, se eu choro aqui, eu, eu ganho protagonismo e aí as pessoas vão ter que me consolar. Eu não queria isso. Eu queria que meu pai, naquela situação que ele tava, eu queria que ele pudesse viver a dor dele. E, e aí eu me fiz forte mesmo, assim, com uma certa facilidade até, de conseguir não chorar perto dele, de me manter íntegro, assim, no sentido de não desabar mesmo e de conseguir deixar ele fazer isso, sabe? Então eu vi minha irmã chorar, vi meus irmãos chorarem, vi meu pai chorar várias vezes, mas eu não chorei mais perto deles. Então isso foi bem um marco, assim, dessa dor, né? Que eu sigo sofrendo a morte da minha mãe, assim, acho que é curioso como que foi a parte que me fez, eu não diria superar, acho que talvez é uma questão que eu gostaria de jogar aqui pro grupo, pra vocês, inclusive, o que é esse superar a morte de uma pessoa, sabe? Porque eu ficava muito pensando sobre isso. Porque eu lembro de nos dias seguintes eu sentia uma grande tristeza. Mas a morte da minha mãe não era uma morte que eu vivi só durante a morte dela. Eu já vivi essa morte há um tempo muito antes. Eu lembro de quando eu criança, quando eu me dei conta, acho que talvez com 6, 7 anos de idade, ou talvez mais velho que isso, que eu percebi que a minha família, que meus pais iam morrer. Eu chorei quando eu descobri que meus pais iam morrer um dia. Foi um momento, assim, bem canônico mesmo, porque eu me dei conta de que isso ia acontecer. Eu falei, não, não é uma possibilidade, não é um e se, eles vão morrer. E aí eu falei assim, caralho. E aí eu criança, eu achei a coisa mais absurda do mundo. E aí todas as vezes que criança, eu me dava conta da ideia de que, sim, meus pais vão morrer um dia, eu chorava pra caralho, eu já ficava triste, já ficava na bad. E aí pensar na morte da minha mãe era muito mais pesado do que pensar na morte do meu pai, inclusive. Então, foi curioso como que naquele velório, daquele dia ali à noite, eu tava muito triste e é uma tristeza que sei lá, eu estive envolto dela por muito tempo, ainda sou, porque eu sinto saudade, mas naquele momento ali eu achava que nas minhas ficções, nas minhas expectativas de como seria perder minha mãe um dia, e eu vivia isso com tanto terror, eu falava, nunca mais será possível rir depois da perda da minha mãe, sabe? E naquele velório, naquele dia, eu consegui pensar em coisas completamente amenas e besteiras e brincar com amigos. Eu dei risada na noite da morte da minha mãe, sabe? Assim, risada por outros motivos, por outras coisas. Eu tava conseguindo fazer isso. E eu falava, nossa, que curioso, que estranho sentir isso em mim, sabe? Porque tinha humor ainda, tinha vida, tinha. Ah, amanhã tem horário pra coisa, sabe? Assim, Confusão mental que isso causou em mim, Bel. Eu bebi até 5 horas da manhã, pô. Eu, minha mãe, tá ligado? Minha companheira ali cuidando da minha filha, porque eu tava ali naquele momento de. É isso, né? Minha família, pai de mãe, tem muita essa coisa do gurufim mesmo. Assim. É uma parada que é impressionante. A matriarca da família morreu, que é essa minha tia-avó, né? Minha avó Dininha. E, brother, é sair do enterro, o primeiro bar, samba, cerveja comendo e
é a maneira de lidar com a coisa ali, sabe? E na morte do meu pai foi muito assim. Só que eu não sabia que na morte do meu pai eu ia ter a capacidade de fazer isso. Sabe assim? Então as pessoas me ligavam, Lincoln, e aí? Amigo, né? Amigo não. Isso teve uma coisa também que foi muito importante. Assim, eu já estava numa idade. Eu já era adulto, né? Eu já era um jovem adulto, já tinha 21 anos quando meu pai faleceu, 22, alguma coisa assim. Então eu senti muita falta dos meus amigos no enterro do meu pai. Foram 2, 3 amigos que. Engraçado que isso, a morte do meu pai foi uma virada de chave muito importante pra mim. Na realidade, foi um ano de virada de chave muito importante pra mim, né? Foi o nascimento de Helena, da minha filha, e foi a morte do meu pai. Então foi um momento que, caramba, eu me senti tirando a fralda ali. Eu falei, caralho, tipo assim, sou homem agora, sou sujeito homem. Porque minha filha nascendo, e eu vestindo essa carapuça de homem mesmo, e meu pai falecendo, assim, meu pai que fazia tudo por mim, meu pai que me dava tudo, meu pai que era a base pra eu fazer qualquer coisa que eu imaginasse fazer. Então eu falei, caralho, agora eu vou ter que me virar. Então a morte do meu pai foi um divisor de águas em vários sentidos. Num deles foi, eu entendi a importância de você estar no enterro, olhar as pessoas e conseguir procurar olhares de pessoas que são importantes para você, de pessoas que você ama, assim. Eu entendi isso naquele momento. E de lá, desde quando meu pai morreu, eu fui em todos os enterros que apareceram possíveis na minha vida, se eu tivesse alguma relação de afeto com aquela pessoa que estava sofrendo, sabe? Todas, todos, 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 todos. E eu faço questão de ir, se eu tiver que faltar trabalho, foda-se. Eu vou em todos os enterros que tiver, porque eu acho importante. Aquela pessoa que te ama, que te admira, que você. Existe uma relação de reciprocidade desse afeto, aquela pessoa conseguiu olhar teus olhos assim. Isso pra mim, eu não deixo, eu fico. Teve um enterro que eu fui de um tio meu, eu não vou nem contar com mais profundidade, porque a filha dele é conhecida, enfim. Meu tio tomou um tiro na cabeça, né? Ficou sem metade da cabeça, assim. E essa minha parte da família é do candomblé, enfim, e o irmão dele pediu pra eu ficar no lado do corpo. Meu, o irmão dele, que eu também chamo de tio, né, apesar de ser meu primo, por ser mais velho, Lincoln olhou pra mim meio que piscando o olho e falou, Lincoln, eu quero que você fique aqui comigo enquanto eu estiver aqui. Nossa, eu fiquei, foram 2 horas no lado de um cara com metade do rosto sem... aquilo dali eu falei, agora eu consigo ficar no lado de qualquer morto, porque caramba, eu vou lidar com qualquer coisa. Mas bom, Abel, te atrapalhei, amigo, desculpa, mas é porque eu acho que você trouxe algo que foi muito importante pra mim. Foi uma confusão mental naquele momento, que eu falei, caralho, eu tô rindo, caralho, eu senti tesão, tá ligado? Senti vontade de transar em algum momento, eu lembro disso, tá ligado? Eu bebi, eu falei com os meus amigos que meu pai morreu com uma naturalidade sem fim, morreu, gente, faz parte. Mas ao mesmo tempo, às vezes me batia uma aflição que me dava vontade de chorar, aí eu meio bêbado, assim, chorava também. Então foi um momento de muito caos mental, assim, que eu lembro. Você falando isso, eu revivi nesse momento agora tudo isso. Eu senti fome nesse dia, gente. Eu senti fome. Eu fiquei impressionado por sentir fome. É óbvio que eu sentiria fome, né? Mas assim, quando eu senti fome, genuinamente, é porque eu tava há um tempo, gente, muito preocupado com a minha mãe, no estado que ela tava. Então eu vivia com muita ansiedade. A ansiedade em mim, ela tira meu apetite. Nesse dia que minha mãe faleceu, eu não tinha mais a pressão de ter que salvar ela. Embora eu tava triste porque eu não tinha salvado. Olha que pretensão a minha também, mas era o meu desejo maior. E aí, depois de tudo, já tava feito, a fome veio, sabe? Assim, eu achei estranhíssimo estar sentindo fome na noite da morte da minha mãe, porque a gente tem umas expectativas meio absurdas, talvez, sobre a morte, né? Aí você imagina o seguinte, Bel, no velório, né, do meu primo faleceu numa sexta-feira, tava rolando Covid, ele não faleceu, ele teve um infarto, mas estava naquele 2021, 2020, aquele momento ali Covid, não tinha nem padre para poder fazer o velório dele. Aí eu tenho um lado meu espiritualizado, né? Eu tenho uma proximidade com a espiritualidade. Minha tia me pergunta se eu faria o velório do meu primo. E aí naquele momento eu falei assim, cara, se eu tenho uma relação com a espiritualidade é para que em momentos como esses eu esteja apto a atender uma demanda como essa. E aí eu comprei, falei, vou fazer. Não sei como, né? Nunca imaginei fazer um velório até esse momento na minha vida, mas vou fazer. E o meu velório foi marcado no domingo. Domingo era meu aniversário.
Olha a doideira, assim, né? Então eu fiz o velório do meu primo, uma cerimônia de velório, preparei, assim, uma fichinha, distribuí para o pessoal, fiz todo mundo cantar, né, o salmozinho que eu canto lá no Centro Espírita, e, enfim, conduzi ali a cerimônia. Depois disso, assim, isso, cara, assim, vendo todo mundo muito emocionado, porque além de ser o meu primo ter falecido, era eu fazendo o velório para ele. Então aquilo era uma novidade para a família toda, e isso comoveu muito todo mundo, e eu estava muito comovido, mas se eu chorasse, se eu não conseguisse, se eu não sustentasse ali, eu não ia conseguir dar conta da cerimônia. Enfim, foi um momento ali que eu lembro que eu tava com a emoção assim, a flor da pele, assim, tipo, e respirando cuidadosamente para eu não desorganizar. E aí consegui fazer a cerimônia. Depois a gente veio para minha casa, cantamos um parabéns também. Na minha cabeça era essa coisa, né, que vocês falaram, assim, de tipo, caraca, tô cantando um parabéns e a gente tá aqui rindo, e aí a gente chorava, todo mundo começava a chorar, aí de repente a gente aí respirava, aí voltava a comentar, e aí daqui a pouco a gente ria, e daqui a pouco uma pessoa lembrava e começava a chorar todo mundo, e enfim, foi também essa coisa assim de não ter, sei lá, viver essas emoções todas juntos, e sentir uma coisa, uma hora sentir outra, enfim, foi bem louco também. Te ouvindo agora, Lucas, eu lembrei que quando a Joana morreu, a Joana nasceu no dia 27 de dezembro. Então esses 6 dias pegaram justamente o Réveillon. Ela morreu no dia 2 de janeiro. E eu lembro que no dia 31, assim, porque a gente chegou no dia 27, o hospital estava lotado de gente que queria fazer cesariana, assim, um monte de parto acontecendo, e a gente vivendo aquela situação. E aí os quartos que estavam lotados de gente chegando com festa, com balãozinho, com não sei o quê, para dar parabéns para as famílias, eles foram se esvaziando, e o hospital foi ficando vazio porque ninguém marcava mais parto para fazer justamente nesse período de Réveillon. Só a gente que ficou no hospital. E eu lembro que teve um momento que eu cheguei e eu não sei se fui eu. Eu lembro que a gente chegou nessa ideia de que a gente precisava voltar para casa, a Joana na UTI. A médica tinha prolongado a nossa internação, que a gente não podia nem ficar no hospital, né? A gente tinha que ficar indo casa, aquela rotina de UTI. Mas a médica conseguiu prolongar a nossa internação para a gente ficar lá, dormir lá, ficar. Eu lembro que a gente chegou numa decisão de que a gente tinha que voltar para casa para poder passar o Réveillon. Olha que doideira, cara. A gente voltou para casa, a minha filha lá na UTI, e a gente voltou para casa para fazer um Réveillon. Que a gente. Eu lembro que teve um amigo meu que falou assim: não interdita a tua felicidade por causa disso. Isso me marcou muito, assim. Não se permita, mesmo vivendo isso, você sentir alguma sensação de felicidade, né? Não interdita as coisas boas. E eu acho que foi talvez por isso, ou por um conjunto de coisas que agora também talvez não lembre direito, a gente foi para casa e fez o Réveillon. A minha filha no hospital. Isso é muito louco isso que vocês estão falando, assim, porque o luto essa geralmente a galera define como uma montanha russa mesmo, né, assim. E isso não acaba, sabe, assim, o Abel em algum momento falou essa coisa da superação do luto, né, assim, o que é superar o luto, assim. Uma coisa que me dá muito ódio quando eu escuto, assim, é a pessoa, claro, aquele ódio, né, assim, que fica pra gente, né, assim, mas eu fico muito irado, assim, quando eu escuto as pessoas falando de superação de luto, assim. O que é superar o luto? O luto não se supera, gente. Não existe, né? Não existe. Quando é que você vai falar do teu pai, Lincoln, sem revisitar esse lugar de luto, sabe? Assim, em alguma medida, mesmo que não seja na mesma medida daquele momento, porque não vai ser mesmo, né? Aquele momento foi único. Eu sempre falo assim, por exemplo, eu tive um filho depois, né? O Antônio, agora está com 3 anos e meio. E o Antônio, cotidianamente, é a minha lembrança do que a Joana eu não consegui viver com a Joana. Todos os marcos que eu vejo o Antônio ir vivendo, ele é a lembrança de que a Joana não está aqui. Então eu vivo esse luto todo dia, o tempo todo. Né? Então não se trata de superar o luto, acho que é a gente aprender a conviver com ele, sabe?
Quando for o dia que a Joana faria 18 anos, eu vou sentir, sabe? Quando o Antônio pegar a carteira de motorista dele, eu vou lembrar, sabe? A gente vai lembrando, vai revivendo isso constantemente. Assim. Então não existe, eu não acho que exista superação do luto. Assim. Senão a gente vai ter que estabelecer linhas de limite, né? Quando é que se supera? Quanto tempo é suficiente para a gente superar, né? Como se tivesse uma linha de chegada, assim, né? Você chegou ali e aí agora tá superado. Uma cartelinha, né, de o que fazer depois. Não tem, gente, não tem mesmo. Eu acho legal a gente também retomar uma outra coisa assim, que essa coisa do luto, assim, é muito comum que as pessoas tenham essa ideia das 5 fases do luto, né? Assim, de que o luto... Como é que é isso, Daniel? Tô ligado não, pô. 5 fases do luto? Talvez eu vá resvalar assim um pouquinho em uma conversa mais especializada, mas eu não vou ficar nesse não, assim, mas é porque tem uma ideia de um modelo do luto, sabe? Como se o luto fosse um modelo que a gente aí as pessoas ficam numa pira de tentar se encaixar. Em que fase que eu tô? Eu tô na negação? Eu tô na raiva, na barganha, não sei o quê. entendi. E não é isso, assim, não se trata disso, assim. Como se tivesse uma experiência universal do luto, Isso. né? E o luto não tem uma... Claro que tem experiências que a gente compartilha, né? Eu acho que, por exemplo, a gente está falando aqui de luto entre homens, então a gente vai compartilhar algumas coisas dessas experiências de luto que dizem respeito à nossa questão de gênero, que também é compartilhada. Nós somos homens e a gente compartilha determinadas maneiras de se engajar nessa experiência de luto. Mas o luto não tem uma universalidade, assim, não dá para falar que o luto é universal, assim, que é como se fosse uma escadinha de fases, que, não, agora já passei pela última fase, então pronto, tô tranquilão, assim, tá? Já não é mais um problema. E não é assim, né? O luto ele é uma experiência que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, assim, eternamente. Eternamente, o Lincoln vai lembrar do pai dele, o Abel vai lembrar da mãe, né? O Lucas vai lembrar do pai, que é uma perda ainda mais específica, como ele falou, né? Que essa você falou da perda da pessoa presente, né? Então, assim, a gente vai viver isso o tempo todo. Essas experiências elas vão constituindo a nossa própria trajetória, né? Então, acho legal sinalizar isso também, assim, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, Daniel, é que, por exemplo, né, quem tem direito a viver o luto, né? Porque se a gente for pensar no recorte de classe, por exemplo, né, onde a pessoa talvez é um Uber, a pessoa está ali num trabalho de autônomo, em que né, ela ficar um dia sem trabalhar pode comprometer o orçamento mensal dela, e ela está ali vivendo numa situação em que o orçamento está ali sendo à risca. Né? Será que essa pessoa tem o direito de viver o luto? Ele é concebido esse direito, né? Porque é isso, né? A gente, né? Hoje a gente tem um debate gigante sobre CLT, enfim, mas como que a gente consegue proteger o direito do luto das pessoas, né? O direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que elas possam ter esse momento preservado, para que elas possam sentir e depois isso não ficar depois mal resolvido e isso virar um adoecimento, né? Que pode acontecer também. Eu acho essa questão que você traz, assim, eu acho que ela é a questão fundamental quando a gente vai falar, por exemplo, sobre luto e masculinidades. Todo mundo aqui trouxe um pouco da própria experiência, né? Eu acho que é a gente entender que o luto também é atravessado por essas questões do que a gente chama talvez de marcadores sociais, né? Da diferença. O luto também é uma questão de classe, como você trouxe, né? A gente está vivendo num país hoje numa realidade em que o trabalho vai sendo cada vez mais precarizado. Então, essa precarização do trabalho também vai afetar o luto. O luto também atravessa questões de raça, né? Questões raciais. O luto sobre pessoas negras e pessoas brancas é completamente diferente. Uma mulher negra que tenha vivido uma situação, por exemplo, parecida com a minha, o luto dela vai ser atravessado com questões que eu, sendo um homem branco, não tenho nem ideia de quais sejam. O corpo negro na história brasileira ele é historicamente brutalizado. Então, sobre essa brutalização desse corpo negro, perpassam algumas coisas que são bem específicas. Estou falando isso tudo por quê? Porque isso também é significativo para a questão de gênero. Homens
não vão atravessar a experiência do luto da mesma forma que outros gêneros. Então, existem especificidades na nossa forma de enfrentar essa experiência de luto que eu acho que são muito significativas. Por exemplo, essa questão do trabalho. Porque nas falas de vocês, e comigo também foi assim, sempre teve presente uma coisa muito forte, que é a questão do fazer. Eu ficava o tempo todo assim, preocupado com o que eu tinha que fazer. E recaiu sobre mim, por exemplo, na experiência imediata, ali, logo após a morte, aí voltando assim para o luto do meu pai, que tinha sido 3 anos antes, e que eu não tinha vivido esse luto do meu pai. Eu fui muito pragmático também, assim, o Lincoln falou sobre esse pragmatismo. O luto do meu pai 3 anos antes, eu fui muito pragmático e eu estava de boa, porque é isso, a morte chega, e é isso aí, e vambora. Foi só com a morte da Joana que eu fui entender e abrir um espaço para lidar com a morte do meu pai. Lá na morte do meu pai, eu fiquei muito preocupado de eu tenho que dar suporte para minha mãe e para minha irmã, que afinal elas são mulheres. Na minha cabeça tinha essa questão de gênero, porque o luto, e aí eu acho que é uma questão fundamental, assim, é muito comum que nós, homens, a gente entenda esse espaço do luto como alheio a nós. O luto não é em geral, o luto não é um espaço pra gente. O luto é um espaço feminino, em geral, tá, gente? Isso é uma generalização, óbvio. Então a minha preocupação era assim, a minha mãe e a minha irmã estão sofrendo, a minha tia, a minha prima, a mulher do meu primo, sabe? Assim, a minha preocupação era essa. Eu super senti isso, né? Eu acho que por isso que eu assumi essa responsona, assim, que é isso. Eu antes fazia porra nenhuma, pô, era molecão, assim. Meu pai, nossa, meu pai não deixava fazer nada, minha avó não deixava fazer nada. Molecote total. Ali naquele momento eu falei, eu me senti imbuído dessa responsabilidade, sabe assim? Botei uma capa de super-herói e falei, eu vou dar conta dessa parada. Assim, dentro da medida do possível, senti que eu dei. Mas a que custo? Eu não consegui nem refletir sobre esse custo. Tá ligado? Eu não tive nem a possibilidade. Aliás, não é questão de não ter a possibilidade. Eu não me permiti, talvez por conta desse recorte de gênero mesmo, eu não me permiti refletir sobre o como aquilo dali foi danoso pra mim, sabe? Porque eu não é isso. Eu era molecote, com 20, 21 anos, assim. Eu era molecote total. E aí eu saí, dirigi até lá em 1 hora dirigindo, vivendo aquilo com a minha madrinha mal, reconhecer corpo, voltar, contar pra minha avó, que eu não sei nem como eu fiz isso. Assim. Se eu for parar pra pensar, eu nem sei, mas eu tava imbuído dessa responsa. Porra, minha madrinha tá aqui mal pra caramba, minha avó, e são só mulheres, e minha irmã, na a época tinha 4 anos, 5 anos, alguma coisa desse tipo, e minha mãe, são muitas mulheres aqui, eu tenho que dar conta dessa parada. Eu sou um homem da família e eu tenho que dar conta dessa responsa agora, sabe? Eu tenho que dar conta dessa parada, né? Essa é uma frase que é muito comum pra gente, assim. Eu também me peguei, assim, em vários momentos. Eu tenho que dar conta de pagar o funeral, porque eu tenho que resolver a certidão de óbito, eu tenho que dar a saída do hospital. Eu que peguei o meu pai no morgue, que eles chamam de morgue, lá que você vai lidar com o corpo, não tinha funcionário. Eu que subi o corpo do meu pai para maca, depois tirei, botei dentro do caixão para ele ser transportado. Então, eu fui fazendo isso tudo assim, vambora, sabe? Assim, É isso. e não tem problema nenhum. E depois que a conta chega, né? Eu sempre falo assim, que a conta chega. E aí, quando a conta chegou, eu já estava com outro, tendo que lidar com outro luto. Aliás, o luto da minha filha que me permitiu lidar com o luto do meu pai. Foi enfrentar a perda da Joana que eu parei para olhar e falei, cara, peraí, tem outras coisas aqui também, né? Então, eu acho que é interessante a gente ver isso, assim, que, em geral, esse espaço do luto não é um espaço muito nosso. Principalmente no tocante a essas questões de expressão emocional, de sentimento, essas coisas, sabe? Eu queria dar uma provocada aqui na gente, assim, porque eu fiquei pensando nisso, assim, né? Porque, de um lado, tem esse recorte de classe que pode ser um impeditivo para a pessoa poder ter tempo para poder enlutar a morte de alguém, né? De um outro, pode ter, que eu imagino aqui, pelo que eu estou entendendo, que foi mais ou menos aqui o caso da gente, a gente tinha essa disponibilidade de enlutar, mas isso não garante que a gente faça o luto, né?
Então, assim, o que vocês acham, assim, e aí o Daniel já estava dando algumas pistas, assim, né, pela experiência dele, pelo que eu entendi da sua experiência, Daniel, parece que você assumiu demandas que talvez nem fossem suas, nem fossem para você assumir, né, mas você, né, se incumbiu daquelas tarefas e aí você foi se distraindo daquelas sensações que você estava sentindo, talvez, alguma coisa nesse sentido, e foi vivendo, né, se incumbindo de tarefas, né. O que vocês acham que acontece, assim? Eu achei maneiro você trazer isso, assim, talvez tenha sido isso. A possibilidade de você estar em atividade e a possibilidade de você estar fazendo alguma coisa te impede de sentir, né? Porque você está tão na maluquice para dar conta desses trâmites burocráticos que você não tem tempo de sentir aquela parada. E se eu for parar para pensar aqui muito rapidamente, eu tenho um tio, por parte de pai, que normalmente dá conta de todos os enterros. Um homem, que é o irmão da minha avó, o homem mais velho da família, vamos dizer assim. Eu tenho um tio por parte da família da minha mãe que também sempre dá conta dessas paradas, assim. E normalmente são esses caras que fazem essa roda girar, sempre. E eu fiquei, e você falando, talvez também foi uma válvula de escape, tá ligado? Naquele momento, naquele dia, naquele fatídico dia da morte do meu pai, pra eu não precisar de lidar com aquilo. Então eu vou assumir essas responsas, vou pegar um monte de coisa pra fazer aqui que não vai dar espaço. Eu não vou ter espaço mental pra sentir nada. Joga no corpo também, né? Tarefas corporais, coisas pra eu fazer, ter que aguentar, porque ao mesmo tempo que difícil, porque eu não acho que seria não é uma opção, não é uma opção fácil, né? Mas é uma opção que você sabe que você consegue fazer, diante do medo talvez exacerbado de que é olhar pra emoção, ou pra dor que vem do sentimento, né? Eu, sei lá, penso que já é difícil pra gente, enquanto homem, lidar com emoções isoladas de modo geral, sabe assim? Reconhecer sentimentos, lidar com uma raiva aqui, com uma frustração ali. Só que, como a gente vem falando aqui, na experiência do luto, é muito sentimento. Pelo menos na minha experiência é isso que eu vejo, sabe? É muito sentimento que eu já sei, já sei dar nomes, mas ao mesmo tempo, outros que eu não sei dar nome ainda, outros que é até bom, mas não devia estar ali. É meio que um concentrado de sentimentos e emoções que, se eu já não dou conta disso no dia a dia, ou dou mal conta disso no dia a dia, no momento que isso vem de uma vez só, será que é possível só fingir que isso não existe e ao invés de olhar para essas emoções aqui, eu fazer alguma coisa? Me dá uma tarefa aí que eu faço, sabe? Me dá uma responsabilidade aí pragmática, que aí eu fujo disso, sabe? Porque justamente olhar para isso daqui é extremamente doloroso. E eu falo isso com a certeza de que é extremamente doloroso mesmo, é assustador, na verdade. E a gente não é treinado a isso, né? Tipo assim, até essa coisa de, vamos conversar para poder trabalhar mais isso. A gente não sabe fazer isso, sabe? Ao longo da nossa vida toda a gente não aprende a conversar. E vai aprender agora? Não vai, sabe? Assim, não funciona tão rápido, sabe? Então, a ideia de eu vou fugir, eu vou encarar meu luto sendo objetivo, se é que é possível ser, eu acho que dá vazão a isso. E acho que justamente também tem isso, né? Existem lutos, perdas e perdas. Eu acho que tem perdas que validam a possibilidade de sim. Não, sei lá, não vou entrar aqui no mérito de como cada uma vai se dar, mas acho que em alguns casos é possível sim que aquela perda, daquele contexto, daquele jeito, eu consegui não olhar para o meu sentimento e olhei pragmaticamente e deu certo, não me gerou tantas questões. E acho que isso valida algumas experiências, né? Mas até o momento, ou é possível que aconteça, que o contexto do luto, a pessoa que foi, enfim, não vai dar vazão para você poder camuflar isso com tarefas, com trabalho braçal. E aí que tá a questão, você vai conseguir encarar isso olhando pro sentimento, para suas emoções, vai conseguir trabalhar isso. Eu falo isso porque ainda me assusta a dor de luto, sabe assim, porque eu já vivi duas perdas. Eu falei da minha mãe aqui, eu tive uma outra perda muito significativa também, acho que não preciso entrar aqui. E mesmo assim eu fico. Hoje eu acho que eu tenho mais medo ainda de perder outra pessoa do que antes, sabe assim? Porque eu sei o quão devastador foi esses processos e difícil foi. E ainda que eu criei, sei lá, acho que criei repertório também vivendo isso. Acho que nem todos os momentos eu fugi, acho que eu estive ali. Mas mesmo assim é difícil, sabe? Acho bem difícil. Acho
quase também acho legítimo fugir disso, sabe? Porque é doloroso. Só que de fato não nos dá repertório, né? A gente acho que fugir em alguns casos é impossível também. Acho que é um pouco disso. Talvez o problema seja querer fugir para sempre, Pra né? sempre, né? Não, em algum momento não querer lidar com isso, né? Porque eu acho que é isso que você falou. Não tem um jeito certo, né? Não é que a gente tem que enfrentar ali e é isso. Não, acho que cada um é cada um e a experiência é muito individual. Tem uma coisa que minha psicóloga sempre fala pra mim em várias coisas, né? Não só pra esse tipo de situação. Mas é que eu, particularmente, tenho uma tendência muito grande a racionalizar tudo. Então, eu vivi uma perda, vivi uma dor, senti sei lá, estou num momento difícil da minha vida. Eu já tô aqui racionalizando tudo, resolvendo tudo na minha cabeça, sabe? E já tá tudo encaixotado. Só que a experiência pra você, de fato, enfim, encarar algo, conseguir aceitar algo, lidar melhor com algo, é sentir. Você precisa sentir. Você precisa se permitir sentir. E aí a minha psicóloga fica o tempo todo falando: Abel, você não tá sentindo, você tá racionalizando. E eu fico assim, sério que eu não tô sentindo? Porque na minha cabeça eu estou, sabe assim? Mas eu realmente acho que é bem difícil, assim. Eu tento já. Eu me dei conta disso hoje, Bel. Me dei conta disso hoje. Diga. Não, me Deu dei conta hoje? disso hoje. Tayane me fez essa provocação. Eu vim aqui conversar com vocês. Eu entendi que eu não vivi nada. Eu só racionalizei. Só tá tudo bem. Só que não tá tudo bem, sabe? Eu tô no processo ainda, sabe? Eu me dei conta disso hoje. Eu queria devolver talvez a provocação que o Lucas trouxe. Até que ponto a gente se envolver numa experiência de luto fazendo é necessariamente a gente fugir da experiência. Porque muitas vezes a forma como a gente engaja no processo de luto é buscando coisas para fazer. E aí eu acho que é um pouco da fala do Abel agora. Eu acho assim, bem importante essa fala da Abel. Assim. Depois da perda assim, da Joana, eu me envolvi na criação do projeto, do grupo, enfim, e acabei acumulando uma certa experiência na escuta de experiências de luto. Né? Então, foi centenas de homens que passaram pelo projeto e a gente vai passando a perceber assim, algumas coisas, alguns pontos em comum. Assim. Eu acho que a fala do Abel talvez seja a que melhor resume, assim, porque o que acontece, assim, o luto, pra gente que é homem, o luto coloca uma questão que eu acho que é fundamental, assim, porque o luto ele é uma experiência de rompimento, é uma experiência de crise na nossa existência, enquanto homens também, para além de toda a nossa existência, da nossa existência como homem. Então, assim, e é uma experiência de crise que demanda uma coisa emocional muito forte, assim, né? Tem uma demanda emocional muito forte. Só que é isso, a gente não tem esse letramento, a gente é analfabeto emocional, assim, de forma generalizada. Como é que eu exijo de um cara que ele sinta, que ele se expresse emocionalmente diante de uma experiência tão significativa quanto o luto, se ele nunca fez isso na vida? É muito interessante porque no grupo, quando eu sempre pergunto, assim, o exercício que eu faço com eles é justamente esse, assim. O tempo todo a gente, na facilitação do grupo, a gente pergunta assim, o que você está sentindo? Que é para exercitar mesmo. E mas assim, de longe, a resposta que a gente mais ouve é não sei. E eu acho isso muito interessante. Porque, assim, não sei, fala de um cara que tá sentindo alguma coisa e ele não consegue saber o que é. Sabe? Ele não tá dizendo assim, eu não tô sentindo nada. Não, tô de boa. Não, ele tá falando, não sei. E, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que o luto ele é uma experiência de rompimento biográfico, assim, de uma crise existencial do homem enquanto homem. Ele se vê o homem se vê diante do dilema. Para eu enfrentar essa experiência de luto, eu tenho que sentir, eu tenho que me envolver emocionalmente, então isso significa então que eu tenho que deixar de ser o homem que eu sempre fui para ser um novo homem a partir de agora. Isso não é todo mundo que tanca isso não, cara. Entendeu? Assim, não é todo mundo que está disposto a abrir mão da singularidade da existência dele para poder ser uma outra pessoa agora que sente, que está lá, lidando com emoções, que está aprendendo emoções. Não é todo mundo. E assim. porque a experiência de sentir também não é
de todo das mais gostosas. Porque a gente sente É. tudo, né? A gente sente tudo, não é só sentir coisas boas, é sentir tudo mesmo. E sentir tudo e estar aberto a A gente isso não tem controle, né? assusta. Acho que esse ponto do gerar medo, assim, sabe? Talvez é um sentimento que venha muito, né? Medo também. A gente não tem controle do que a gente sente, né? Eu acho que isso pode assustar também. E rapidinho, gente, eu não sei se eu vou abrir mais uma questão aqui, a gente já tá se encaminhando pro final, né? Eu, pensando nos grupos que Daniel toca, e que eu acho muito importante, né? Eu acho, enfim, fundamental. Enfim, me passaram algumas coisas à mente aqui agora, mas eu tenho um amigo que ele também perdeu uma filha recém-nascida, né? E ele, isso já tem mais ou menos 10 anos, e sazonalmente, assim, mês sim, mês não, esse meu amigo, ele posta coisas nas redes sociais, no WhatsApp, falando da criança que ele perdeu, enfim. E sempre quando a gente está num lugar que entra nesse assunto, parece que a galera não sabe. Aliás, parece não, né? A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com isso. Uma coisa é você ter um grupo para falar sobre luto. Uma coisa é você chegar na mesa de um bar e querer puxar um assunto, como ele puxa abertamente, para ele é muito tranquilo falar sobre tudo isso, sobre o processo da morte da filha dele, enfim. Ele fala isso com tranquilidade em qualquer espaço que ele esteja, só que a galera, a gente não sabe lidar, eu não sei lidar, me dá uma agonia, sabe assim, caralho, lá vem, porra, David pesando o ambiente, porra, não tinha necessidade disso, a gente tá aqui tomando assim. Essa é a primeira sensação que vem, assim, idiota mesmo, idiota, mas essa é a primeira sensação que vem, assim. Eu queria entender, Daniel, como é que é pra você sentir isso no decorrer da vida, se você sentiu, né? E como é que foi isso nesses espaços que não sejam grupos para falar sobre isso específico? Como é que é para falar disso com os teus amigos, enfim? Cara, eu acho assim, de uma forma geral, a gente como sociedade, a gente não tá muito disponível para falar sobre morte, sabe? O Abel, quando abriu o episódio, falou que esse é um assunto, inclusive, que nas rodas de conversa do Memo, e eu tô agora, são 7 anos depois que eu participei, né? Eu tô descobrindo que continua sendo um assunto pouco visitado nas rodas de conversa. Nunca falei sobre isso, Daniel, tá louco? Aí, Pois é. 8 anos de mesmo, sei lá, 7 que eu tenho, falo, nunca falei sobre isso num grupo, pô. Eu, quando fui para as rodas do Memo, eu fui buscando um espaço que eu pudesse, porque foi logo depois, assim, da perda da Joana. Eu fui buscando um espaço que eu pudesse me colocar nesse lugar de homem enlutado. Porque os lugares, eu comecei a frequentar várias rodas que eram para luto, inclusive o luto específico que a gente passou, que é perinatal, e eram espaços muito femininos. Até hoje. Eram e são espaços pensados por e para mulheres. Homens frequentam, tá? Sim, homens vão lá, frequentam, mas não é um espaço que, que é acolhedor para esses homens, porque ele é pensado a partir da feminilidade, desse lugar da perda feminina. Então, eu falei, bom, aqui não é meu espaço, então eu vou procurar um outro espaço que a minha masculinidade seja acolhida. Aí eu fui pro Memo e eu descobri que no Memo a minha masculinidade era super abraçada, mas a questão da morte não. Uhum. A morte ainda é um tabu para as pessoas. Então eu entendi que eu tinha que forçar esse espaço. Então isso é uma tarefa de quem é enlutado. Eu sempre digo assim, que quem é enlutado é responsável pela manutenção da existência da pessoa que se foi. Então, porque para mim, a questão era assim, eu luto por essa existência da minha filha, ou ela vai ter uma segunda morte. Porque se eu não tiver um espaço para falar sobre ela, falar sobre o que aconteceu comigo, ela morre uma segunda vez. E isso eu nunca permiti, assim. Então, eu acho que a criação do espaço do grupo é um pouco isso, né? No fundo, Lincoln, eu sempre falo assim que é tudo uma questão de espaço, sabe? O luto não é um espaço masculino. E a gente precisa criar esse espaço. Então é falar. Quando o teu amigo fala, mês sim, mês não, sobre a filha dele, ele tá criando o espaço dele para ele falar daquilo que ele está sentindo. Que no fundo das contas, gente, eu defendo sempre que é amor. Assim, porque cara, a morte, o que eu entendi, assim, a morte ela leva tudo, cara.
tudo, 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 tudo. Pode levar, inclusive, a memória. Assim, você falou, por exemplo, pô, nunca mais vou ver o rosto do meu pai, assim. Uhum. É E a coisa que mais me pega, assim, me aperreia, me aperreia. porque a gente pode ter foto, pode ter um monte de coisa, mas o rosto, na nossa cabeça, ele vai, né? Imagina isso, por exemplo, para pessoas que sofrem uma perda como a minha, assim. Que muitas vezes eu tive a felicidade de pegar uma enfermeira que permitiu que a gente tirasse foto da Joana. Eu tenho uma foto dela aqui em casa, até hoje, fica num lugar de destaque da casa, todo mundo que entra vê uma criança toda enfiada de tubo, porque ela estava na UTI, e as pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, mas cheio de dedo, e para mim é aquela foto mais linda do mundo, assim, sabe? Que é a foto da minha filha. Então, no fundo, assim, a morte ela leva tudo, assim, mas ela não consegue levar o amor que a gente tem pela pessoa que se foi. E no fundo, o que teu amigo faz é falar desse amor que ele sente pela filha. Só que o problema não está nele falar, o problema está em a gente ouvir a morte. Eu falo assim, não se trata da gente ensinar esse homem a falar, esse homem enlutado a falar do jeito que a gente acha que é certo. Se trata da gente aprender a ouvir. Ou no momento, né? Ou no lugar também, que a gente acaba. Não, tem hora e tem lugar para poder falar disso, Uhum. né? Assim, pro enlutado não tem muito, não. Assim, o enlutado ele vai falar do pai, da filha que perdeu, da tia que se foi. A hora que ele achar. Às vezes até esperando uma hora pra poder encaixar aquele assunto, né? Às vezes com uma veemência, assim, quando que eu vou poder falar sobre? A gente, como sociedade, está acostumado a ouvir uma pessoa falar disso e a gente enxerga a morte, a ausência, a perda. E ela não está falando, porque a ausência, muitas vezes para o enlutado, a ausência é só da vida, não da existência. A existência continua ali. A minha filha continua existindo, ela não está viva, mas ela continua existindo. Né? Eu aprendi o que era paternidade num curso super intensivo de 6 dias. E foi o período que a minha filha ficou no CTI e depois morreu. Eu tive um curso intensivo de paternidade. Eu não seria o pai que eu sou hoje se não fosse a perda da Joana. Aí quando eu falo assim para as pessoas ficam assustadas. Mas eu aprendi a ser pai na morte. Eu entendi o que é paternidade na morte da minha filha. E o pai que eu sou hoje para o meu filho, para o Antônio, é graças a essa experiência. Isso quer dizer que eu daria tudo para ter minha filha aqui de volta. Assim, não se enganem. Mas é uma experiência que eu tenho na minha trajetória. E ela me constituiu como o pai que eu sou hoje. Então eu acho que é isso, assim, a gente aprender a ouvir, sabe? E a gente criar esses espaços. E isso é uma responsabilidade que é muito nossa enquanto homens enlutados. A gente dá o tom e criar o espaço para outra pessoa. Olha, se você quiser. Aí, para concluir, que eu sei que a gente está com o tempo, né, já se aproximando do final, mas eu lembro que eu tive meu melhor amigo, assim, é um irmão que eu tenho que não é consanguíneo. Ele, uns 3, 4 meses, não sei nem se ele vai ouvir, mas 3, 4 meses depois da perda da Joana, ele me chamou para um bar, porque é muito típico de homem, né? Vamos conversar, sério. Aí chama para conversar num bar, com uma cerveja na frente. Né? E aí ele pediu a cerveja, e a gente está muito acostumado a fazer isso, a gente sempre faz isso, e nesse dia eu falei, não, eu não vou beber. Para conversar sério com você, eu não quero beber. E aí ele sentou e me desceu o esporro, sem sacanagem, por 2 horas. Você não é mais o mesmo, você não sei o quê, porra, tudo bem que aconteceu, mas porra, vamos lá, toca a vida. 2 horas me descendo o esporro, e eu virei e falei com ele assim, cara, deve estar sendo muito difícil para você ver o teu amigo sofrer do jeito que ele está sofrendo, né? Deve estar sendo difícil para você também, né? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou ser mais o mesmo, não tem como. Você não me pede uma coisa que não é possível. Então, assim, nesse momento, eu já tinha entendido que eu precisava dar o tom do espaço que eu queria dar. O espaço do meu luto é esse, cara. Olha aqui, ó. Tá vendo? A partir de agora é esse aqui, ó. Então, eu vou falar da minha filha. Se você não quer ouvir eu falar da minha filha, não esteja perto. Se distancia. Eu coloco a foto da minha filha aqui, para algumas pessoas é repugnante. Então, não venha aqui em casa. Se você sabe que a foto aqui você não quer ver, não vê. A foto vai ficar ali. Eu vou falar sobre ela. Então, eu acho que é isso. É a gente criar esse espaço.
sabe? E dar o tom desse espaço. Eu acho que é assim que a gente vai construindo lugares diferentes para esse luto, principalmente entre nós homens, né? Para a gente poder se permitir também a viver essas coisas. Existe esse senso comum de que, diante de alguém trazendo a dor do luto ou coisa do tipo, o ideal é fugir do assunto para a pessoa não lembrar muito, não falar muito, como se isso fosse trazer alívio, né? A gente vê que é bem pelo contrário, às vezes, e na verdade é na hora que a gente consegue dar vazão a esse papo, a esse assunto, que a gente faz algo precioso para alguém que a gente ama e coisa do tipo. E lidar com o luto não é só uma tarefa de quem perdeu alguém importante, mas de todo mundo que está próximo de pessoas que perderam pessoas importantes, né? Então acho que é algo a ser vivido coletivamente aí. Mas agora que a gente chegou que a gente conversou tanto, né? Ainda não acabou, a gente precisa elaborar práticas para a gente continuar refletindo sobre isso. Então vamos, gente, para as práticas? Galera, as práticas é essa ação ou tarefa final aqui, né? Tarefa não, uma ação simples e prática que a gente consiga colocar no nosso dia a dia, que nos ajude a continuar refletindo sobre isso que a gente começou a refletir aqui nesse episódio. Então, precisa estar relacionado com masculinidades, precisa ser viável no nosso dia a dia e precisa provocar reflexão. Então, são alguns requisitos aí. Temos sugestões aqui, meninos? Eu fiquei pensando muito sobre como que talvez seja um lugar meio genérico, né, do que de práticas, assim, né, que vem de grupos reflexivos, mas eu sinto que essa ideia de continuar falando sobre isso, sabe, assim, de buscar canais onde a falar sobre é a busca e não o não falar, acho que, sei lá, se a gente precisar de algum caminho que leve a isso, não sei. Fiquei pensando muito na fala do Daniel, cara, que assim, agora eu me dei conta que o Daniel é o nome do meu primo também, né? Bateu, assim, eu falei, caraca, ouvindo o Daniel, fiquei lembrando de Daniel e fiquei pensando sobre isso que ele falou, sobre manter a pessoa viva, né? E então talvez até Daniel pudesse nos dar, talvez, algumas pistas de formas, né, de fazer isso, né? Eu tenho uma coisa assim que é lembrar a data do falecimento, mas eu sinto que eu também tenho um altarzinho onde eu coloco, né, o nome de algumas pessoas e faço minhas orações, minhas preces, assim, e às vezes alguns símbolos, alguns elementos assim nesse altar que é para, por exemplo, minha avó tem uma corujinha, né? Enfim, algumas coisas assim que me remetam à pessoa. Mas não sei, talvez alguma coisa que a gente possa pensar assim para manter a memória viva, né? A pessoa viva através da nossa memória. Cara, eu ontem gostei muito do que eu vivi, assim, de verdade. Fiquei muito feliz. Foi bom pra mim ter vivido o que eu vivi depois de 11 anos da morte do meu pai, sabe? Porque é isso. Eu sempre mantive a memória do meu pai viva, né? Em palavras, eu sempre falei muito do meu pai, por conta do meu trabalho, mas por isso, assim, por essa vontade de manter meu pai vivo mesmo. Então me dá uma agonia quando chamam de falecido. Quando falam, não vou nem falar o nome, alguma coisa assim, eu fico meio agoniado. Então, a prática que eu queria propor é o seguinte, assim, porque para mim foi importante ouvir de uma pessoa próxima, que eu amo, que passou por aquilo junto comigo, ouvir dela, ela narrando. Minha companheira narrou para mim como foi aquele momento. E eu acho que ouvi-la falando sobre aquilo, contando com riqueza de detalhes, eu acho que me fez refletir num outro lugar, sabe? Então, sei lá, fiquei pensando nessa prática para quem está enlutado ou para quem não está mais com a memória tão viva daquela pessoa que morreu, enfim, na mente, de chamar uma pessoa assim próxima que tenha vivido aquilo junto com você e narrar aquilo para você ouvir, você se permitir sentir enquanto aquela pessoa está falando, sabe assim? Acho que isso foi muito maneiro. Tayane, tadinha, minha companheira, ficou toda, ai, amor, desculpa. Eu não, pô, foi importante pra caramba, foi foda pra mim, sabe? Então, não sei se daria uma prática, mas achei legal, pra mim foi importante. Eu sempre, assim, aí a própria experiência com o grupo vai construindo essa percepção, né? Eu acho sempre assim, essa noção para mim de espaço, ela é muito fundamental, muito. Eu diria assim, como prática, é a gente buscar esses espaços, assim. Para a pessoa enlutada, eu acho que
é ir encontrando esses espaços. Que espaços que você tem e que pode ter para você lidar ou tá ali com o seu luto, né? Então, é no outro, é na escuta do outro, é na conversa com o outro. Às vezes a pessoa não tem. Se não tem, que tipo de espaço você pode criar com você mesmo, assim, né? Assim, algumas práticas que a gente faz lá no grupo são, por exemplo, a escrita, sabe? Assim, às vezes escrever para a pessoa que se foi, às vezes práticas artísticas. Tem gente que já saiu o álbum de lá, sabe? Assim, do grupo, assim. O malandro que era músico e perdeu um filho, e o cara construiu um álbum por causa dos encontros, assim. Olhar fotos, sabe? Agora, eu acho que acima de tudo é fazer esse exercício, né, de se arriscar nesse lugar, se arriscar nesse lugar do luto, assim. Que lugar é esse? Porque pra gente esse lugar não é dado, pra gente que é homem, né? Esse lugar não é dado. Então a gente se arriscar, eu acho que é fundamental, assim. Quando a gente perdeu a Joana, a gente descobriu que um monte de pessoas em volta da gente, amigos de longa data, também já tinham sofrido perda e a gente não sabia. E a gente foi encontrando esses espaços uns com os outros, construindo uma certa comunidade mesmo de pessoas que estavam ali para se ouvir, para falar, para trocar. Então eu acho que se arriscar é muito importante para a gente buscar a construção desses espaços, sabe? Às vezes você se arriscando em conversar com alguém, você descobre que esse alguém vai trocar contigo. Eu acho que é por aí. Acho que eu peguei aqui um pouco desse se arriscar na conversa com alguém. Eu anotei aqui, gente, primeira prática que me veio aqui, aí pra checar com vocês se faz sentido essa construção aqui, tá? É a construção coletiva. Eu anotei, manter a pessoa viva / resgatar o luto, é uma prática meio que pra quem estiver enlutado, e aí é a prática que o Lincoln sugeriu, né? Pedir pra alguém que seja próximo a ti, né, ou que viveu com você esse luto, ou que te observou durante a experiência desse luto, né, no período mais central da coisa, para narrar a situação da perspectiva dela, para narrar como você lidou com isso na perspectiva dela, de como ela te viu vivendo esse luto. Acho que é uma proposta aqui que é meio que de resgatar esse luto mesmo, mas na perspectiva de uma outra pessoa. E a outra ideia de prática é gerar espaços. Eu coloquei isso de forma bem clichê aqui, mas pode ser se arriscar na conversa com alguém, acho que talvez seja uma prática boa também, que é uma busca ativa para criar espaços onde você possa falar livremente sobre o seu luto com alguém, ou com você mesmo, né, aí no caso de não encontrar alguém ir para escrita, composição, fotografia, mas a ideia maior aqui é buscar espaço onde você possa falar isso com outra pessoa, construir isso com alguém, ou no caso de você ser uma pessoa que não está vivendo um luto, mas que tem pessoas ao seu redor que estão vivendo um luto, é construir esse espaço com alguns amigos e pessoas enlutadas à sua volta, né? Então a prática seria essa ideia de se arriscar na conversa com alguém para falar disso especificamente. Então tem uma prática aqui que é sobre quem está vivendo o luto, e a prática também para quem tá ali, enfim, não tá vivendo o luto, mas tem pessoas ao seu redor que possa viver esse luto. Faz sentido pra vocês isso aqui? Super. Ajustes? Ou temos? Temos. Acho que temos. Temos. Boa, então. Essas práticas, elas ficam na nossa comunidade, então quem quiser resgatar depois e ver como é que tá sendo, enfim, e compartilhar sua experiência, entra na comunidade. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Galera, quero agradecer demais a minha bancada, Lincoln e Lucas, por estarem comigo nessa mais uma vez. E claro, também ao Daniel, por fazer esse episódio acontecer com tanta generosidade, né? Abre aqui um espaço para você falar, meu querido. Alguma fala final, uma consideração, um último recado que você queira dar. Fica à vontade. Imagina, eu que tenho que agradecer a vocês. Obrigado a Lucas, Lincoln, Abel. Obrigado ao Pedro, né? Que é sempre muito bacana, assim. E obrigado a todo mundo que ouviu, né, que estava aí com a gente ouvindo, enfim, participando de alguma forma. Estou sempre à disposição e acho que é isso. Quem quiser o espaço, né, lá do grupo não está ativo neste momento que o episódio vai ser lançado, mas em breve a gente vai voltar às atividades. De qualquer forma, quem quiser conhecer um pouquinho do projeto, quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz, fica à vontade para buscar a gente lá. É luto do homem, né? @luto do homem, luto é assim? do homem. Tá, assim, gente, tá tudo desatualizado. A gente tá revendo tudo, assim, mas
As informações estão lá. Dá pra achar as coisas. Dá pra achar. lutodohomem.com.br, por lá você vai ver. Boa, boa. E é isso, a gente tá aí à disposição. Valeu demais, meu querido. E a você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela escuta, pela companhia. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, estar com a gente nas próximas rodas, né, nos próximos episódios e acompanhar de perto aqui as gravações do nosso podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Valeu, gente, até a próxima. Um beijo. Valeu! Valeu, gente! Valeu!